eu vim de errado? Porque eu não sou casado, né? Talvez seja uma palestra aí para casais, eu vim no dia errado. Também eu quero dizer para você que não é isso o meu intuito aqui. Se você é casado, essa mensagem vai ser para você. Se você é pai, essa mensagem vai ser para você. Se você é filho, essa mensagem vai ser para você. Se você tem irmãos, essa mensagem vai ser para você. Se você pertence a uma família estendida, essa mensagem vai ser para você. É pra gente esse bate-papo de hoje, tá bom? Todos nós que estamos envolvidos de alguma maneira com família, essa é uma conversa para nós. E hoje eu vou ter que falar um pouquinho para vocês sobre a atualização do sistema. Mas antes da gente entrar propriamente dito no tema, eu quero ler uma frase do Paul Tournier, muito importante, muito bonita, que todas as vezes que eu vou falar sobre família, eu quero repeti-la. Diz assim: diante da extensão que tomaram os conflitos conjugais, multiplicam-se agora as consultas e o curso de psicologia. E veja o que ele diz: isso é bom. Se de verdade você precisa de um apoio terapêutico, procure. Isso vai ser importante e essencial para a sua vida. Procure um bom terapeuta que vai te ajudar na construção da família. Mas está claro que as consultas e os cursos não poderão jamais ser suficientes frente à degradação atual do matrimônio ou da família. É preciso mais que bons conselhos. É preciso um contágio novo, que leve uma mudança das disposições do coração. É necessário um novo sopro, o sopro do Espírito Santo. O que de verdade eu e você precisamos na construção da nossa família é a ação do Espírito entre nós. Não vai adiantar nada, um monte de palestra, um monte de recursos, um monte de aconselhamento que você possa ter, apesar dessas coisas serem importantes. Mas o que nós mais precisamos é do sopro do Espírito sobre nós, trazendo vida de novo para as nossas casas, para os nossos corações, para o nosso convívio familiar. Ok. Eu já falei dessas reações possíveis, né? Pode passar, Cezão, por favor, né? Aquelas que eu já disse. E aí eu lembro de uma outra frase diante dessas reações possíveis, que é do John Piper. Mesmo que você esteja numa situação difícil em sua família, em seu casamento, Deus pode resgatá-lo devido à natureza da graça e habilidade de Deus em redimir as coisas que nunca deveriam ter acontecido e as usar para a sua glória. John Piper nos lembra algumas coisas muito interessantes e importantes aqui. A partir de Gênesis 3, todas as famílias se tornaram complicadas. Se você tem uma família complicada e acha que a sua família é a pior família do mundo, é porque você não leu as famílias patriarcais, lá de Gênesis. Por exemplo, um cara que combina com a mulher o seguinte: quando a gente chegar diante do faraó, vamos falar que você não é minha esposa, vamos falar que você é minha prima. Já pensou casar com um sujeito desse? E o pior é que eles fizeram isso. E o pior é que o faraó tomou a mulher dele como esposa para ele. E o cara ainda ganhou dinheiro com isso. Se você acha que você tem problema na sua família, imagina um pai chegar para um dos filhos e dizer assim: é melhor você ir embora, morra no deserto sozinho, porque eu vou cuidar do outro filho. Já pensou ter um pai assim? É o que Abraão fez. Já pensou ter um pai como Isaac? Um sujeito que prefere um filho ao outro? Já pensou ser filho de Jacó? Ou espertalhão? Ou enganador? E é engraçado que Deus usa a história dessas famílias de uma forma assim tão surpreendente, que é dessa família que vai vir Jesus. E ele não tem dificuldade nenhuma em dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus pode usar a história das nossas famílias em acontecimentos terríveis e que não deveriam ter acontecido, para a glória do nome dele. E é esse o intuito, de nós nos colocarmos à disposição de Deus, apesar das nossas famílias, para que as nossas vidas sejam para a glória
do nome dele. Eu quero contar uma história para vocês desse livro do Jorge Amado. Não sei se você já leu Jubiabá, vale muito a pena conhecer essa obra. Talvez você não conheça essa obra, mas você conhece a música que foi feita a partir dessa obra. E eu queria chamar o pessoal da música para cantar para a gente essa música aqui, que é uma das minhas músicas preferidas da banda Paralamas do Sucesso. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Há uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Há uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Essa história é a história de um povoado no litoral baiano, e uma vila de pescadores, onde havia um bar chamado Lanterna dos Afogados. Era a única diversão que eles tinham naquele local. Okay? E os homens saíam para pescar à noite, e as mulheres ficavam com as suas lanternas na beirada do cais, iluminando, para que aqueles homens encontrassem o caminho de volta para casa. E quando eles voltavam para casa, iluminados pelas luzes das mulheres, eles se divertiam, eles se sentiam seguros, eles podiam beber, eles podiam dançar, eles podiam brincar no bar Lanterna dos Afogados. Era um movimento muito intencional daquelas mulheres em cuidar para que seus maridos pudessem voltar para casa e se sentirem seguros. Eu amo essa música, eu adoro essa música. É uma música que assim, eu gostava desde de menino e não entendia muito bem, apesar da letra ser muito bonita, os acordes serem lindos, o solo de guitarra, o solo do sax são incríveis.
Mas tem uma frase muito bonita, que diz: é uma noite longa para uma vida curta. É muito trabalho eu ficar iluminando para que você volte. É uma noite muito longa para tanta coisa que eu posso fazer na minha vida. Mas já não importa. Basta poder te ajudar. Ontem era 11 horas da manhã, depois do casamento real, tão bonito. Eu estava com a Lorena e o Davi em casa, toco o meu telefone, dizendo: Ale, você pode vir aqui. Era a ligação de uma mulher de um outro pastor, dizendo: fulano de tal surtou. E eu cheguei lá e eu fiquei até umas 2 horas da tarde com eles batendo papo, e eles falam, e assim, pareceu ser uma disputa muito grande entre eles, haver uma disputa muito grande. Não, mas porque ela fez isso, não porque ele fez assim, não porque ele não pensa na família, porque ela não pensa na família. E aquela briga, e eu disse: quando é que a gente vai entender que isso aqui não é uma competição? Na verdade é uma ajuda mútua. Essa ideia de estarmos juntos. Eu acho que foi por isso que Deus criou o homem e a mulher. Se a gente pensar lá em Gênesis, naquela leitura poética, Deus é quem percebe que não é bom que o homem esteja só. É Deus quem percebe que há necessidade de alguém que auxilie, alguém que caminhe com ele, alguém que esteja ao lado dele. E a gente transforma essa vida familiar em algo muito competitivo e terrível. E a gente vive num mundo muito barulhento e confuso e competitivo. E se a gente voltar para casa e encontrar mais competição, é muito ruim. Eu tenho esse celular, eu não sou que nem o Marcelo, tão moderno, assim, né? Assim, o cara gosta de tecnologia e tal. Um dia eu vou ter um Apple Watch também, tudo isso. O meu celular ele já está ficando velho, é um iPhone 6. E é incrível, né? Como ele está ficando velho, um celular que acho que foi lançado há uns 2, 3 anos, não sei, 3, 4 anos, alguma coisa assim. A gente estava conversando com o César e falando: não, meu computador está desatualizado, ele é de 2011. Oi? Como assim, né? Foi ontem, 2011, né? Não é tanto tempo assim. E é engraçado que ele está dizendo que ele não consegue atualizar algumas coisas mais lá no computador dele, e algumas coisas aqui já travando também no meu celular. E é justamente porque ele não se atualiza mais que ele começa a me dar muito trabalho. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa possibilidade de a gente atualizar o sistema, pensando dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante, que é um princípio que o Tim Keller tem no livro sobre família dele, muito importante, que ele diz assim: os pressupostos que eu tenho para falar o que eu vou falar está na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro antigo, de 2000 anos, no mínimo o último texto. Mas ele não é ultrapassado. Esse meu celular é novo, mas é ultrapassado. Já existem iPhones melhores do que ele, versões melhores. Ele diz que a Bíblia é um livro antigo, mas não é ultrapassado, porque ela reafirma verdades do Senhor para gerações nesses últimos 2000 anos, e tem abençoado a vida de pessoas nesses 2000 anos. E é isso que eu quero resgatar com vocês quando a gente for falar sobre a atualização do sistema. Não é nada novo, mas são verdades fundamentais. São verdades antigas, mas atuais. Tá bom? Para facilitar isso, eu quero mostrar um quadro para vocês, comparando um pouquinho a atualização que a cultura nos coloca sobre casamento e o que a Bíblia fala sobre casamento, tá bom? A primeira coisa, na perspectiva da cultura, casamento é um espaço de devoção do outro à minha felicidade pessoal. Então, eu caso para ser feliz. E assim, eu não sei quem contou isso pra gente. Não, eu sei quem contou isso pra gente. Conto de fadas. E viveram felizes para sempre. E é engraçado que conto de fada acaba na noite de núpcias. E noite de núpcias é sensacional, né? O
a sua imaginação aí à vontade, né? Mas não nos fala como foi a vivência do príncipe com a princesa depois da noite de núpcia, quando ele teve que fazer serão no palácio e chegou tarde em casa, e aí a princesa disse: onde que você estava? Eu estava trabalhando. E você não ligou para mim? Não, eu estava trabalhando. Você não esteve dando atenção para as crianças? Eu estava trabalhando. Então você está dizendo que aqui em casa eu não faço nada, que eu não trabalho? Não disse nada disso, eu estava trabalhando. Porque você não dá atenção para a família e tal. Não nos conta essa história. Não nos conta como foi que eles tiveram que lidar, como ele teve que lidar, por exemplo, quando a princesa recebeu uma promoção e passou a ganhar mais do que ele, e ele se sentiu em crise, porque assim, como que é isso? Eu preciso competir com essa mulher e tal. Ou quando a filha adolescente disse: papai, eu estou namorando, e está aqui o meu namorado e tal. Como eles tiveram que lidar com essas situações? Eu recebi um monte de meme, rolou um meme ontem, né, muito grande, a cara de quem não tem mais que pagar boleto, né? Não sei se vocês receberam isso aí, né? Eu fico pensando na alegria que ganhou na Mega Sena, aquela moça assim, mas a convivência é complicada. Quando eu caso para isso, eu faço do outro o objeto da minha felicidade. Quando ele não me faz mais feliz, eu caio fora. Eu não sei quem inventou isso pra gente e a gente comprou, que a gente tem o direito de ser feliz. E aí a gente faz do casamento um objeto para me fazer feliz, e quando ele não faz, eu estou fora. Aí eu vou ter filhos, e os filhos não me fazem felizes. Aí eu os abandono. Então eu arrumo um outro, e caso com um outro, e vou tentando ter que fazer do outro a minha devoção, para minha felicidade. Na perspectiva bíblica, casamento é um espaço de devoção da minha vida às necessidades do outro. Se eu faço da Lorena, minha esposa, aquela que vai me fazer feliz, tadinha dela, ela não tem esse poder e ela não tem essa responsabilidade. Mas quando eu percebo as necessidades da Lô e estou ali pronto para ajudá-la nessas necessidades, e ela pronta para me ajudar nas minhas necessidades, uau, que relacionamento incrível que a gente vai ter de um completar o outro, ao invés de um disputar com o outro ou exigir do outro. Na cultura, casamento é um espaço da transformação do outro conforme as minhas aspirações. Não, eu vou casar com ele e eu vou transformá-lo, e ele vai mudar. Eu já estou vindo aqui algumas vezes, eu não sei se eu já contei essa história para vocês, e assim, ouvir o mesmo pastor é ruim porque a gente ouve as mesmas histórias, né? Assim, eu conheci a Lorena em maio e a gente começou a namorar e era um domingo. O Cezão falou semana passada que eu sou corintiano, né? E eu sou mesmo. Quem é corintiano aqui vai se lembrar. O Gil desce pela esquerda aos 47 minutos do segundo tempo no jogo contra o Santos, cruza. O Marcelinho abre as pernas, a bola passa e o Ricardinho chega batendo e faz o terceiro gol do Corinthians, classificando o Corinthians para a final do Paulista. E eu na casa da Lorena, a Lorena mora sozinha com a mãe dela, tudo em ordem, arrumadinho, colocadinho. Eu, filho mais velho de 4, um ogro, filho de italiano, todo mundo falando alto, brigando. Eu dou um grito, é gol do Corinthians, e um murro no lustre da casa da Lorena. Sem zoeira, foi isso que eu vi. A mãe dela sai do quarto, que estava dormindo assustada. O que aconteceu? Foi o primeiro dia que eu estava na casa da Lorena. E aí a Lorena falando para a mãe dela: não, ele vai melhorar. Passar de tempo. Mal sabe ela. Na igreja da Vila existe uma aposta interna de quanto tempo o meu celular fica na minha mão sem quebrar a tela. De tão assim estabanado que eu sou. Essa coisa do ele vai melhorar ou ela vai melhorar não é verdade. Piora. Porque eles dizem, que bonitinho, tão estabanado. Hoje a Lorena fala: cara, de novo você quebrou esse prato, de novo você derrubou, de novo você bateu. A coisa fica muito complicada. Na Bíblia, casamento é um espaço onde Deus vai usar para transformar a minha vida. Não para que eu seja de acordo com o outro, mas que eu seja de acordo com a imagem de Cristo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la.
E ele tem um modelo nessa obra, que é a imagem de Jesus. O que Deus quer fazer com a gente na nossa família é nos fazer mais parecido com Cristo a cada dia. E Ele vai usar todos os recursos para isso, inclusive o casamento, inclusive a família, inclusive os filhos. Na perspectiva da cultura, casamento é um espaço de cultivo da sexualidade para a minha satisfação pessoal. O importante é o que eu sinto, o importante é o que eu quero, os meus gostos. Na perspectiva bíblica, casamento é um espaço do cultivo da sexualidade para a procriação de filhos e prazer mútuo. Bom, o pastor Renato Dumas conversou um pouquinho com vocês sobre isso, mas 2 Coríntios, capítulo de número 7, sempre é muito importante relembrarmos. Quando ele diz, mulheres, o corpo de vocês não pertence mais a vocês, ela pertence aos seus maridos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Não tem dor de cabeça, tá bom? Maridos, o corpo de vocês não é mais de vocês. O corpo de vocês agora pertence à sua esposa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ele diz, não se recusem mutuamente, porque isso vai fazer mal, isso vai acender a tentação, as dificuldades na vida de vocês. Se eles têm para a oração, tá bom, é uma boa desculpa gospel, mas por pouco tempo, tá bom? Não é por muito tempo. Cuidado com isso, ok? Há um livro na Bíblia que deveria vir com uma tarde dizendo proibido para menores de 18 anos, que é o Cantares. Né? Coisa assim, muito sensual tem aquele livro. E não tem nada a ver com igreja e Jesus, tem a ver com marido e mulher. Ok? Descobrir um pouco sobre sexualidade é bom ler Cantares. E a sexualidade tem a ver com eu ter filhos, possibilidade de ter filhos, e a alegria e o prazer de ter esses momentos. Bom? Na perspectiva da cultura, casamento é um espaço da contribuição com a minha realização pessoal. Quando na perspectiva bíblica, tem a ver com a contribuição com a sociedade de maneira geral. Eu tenho responsabilidade sobre a vida dos meus filhos, para que eles se tornem bons cristãos, bons cidadãos, bons funcionários, bons patrões, para que assim impactem e influenciem positivamente uma sociedade corrupta e má que nós temos. A perspectiva da cultura, casamento é um espaço onde tem como fruto o meu egoísmo. Tudo gira em torno de mim e das minhas vontades e dos meus quereres. Quando na Bíblia, casamento tem a ver com maturidade. O menininho vai deixar a casa do papai e da mamãe e vai se unir à sua esposa, tá bom? E vocês dois vão ser uma só carne. Agora não é mais o papai que manda, não é mais a mamãe que manda, não é mais o papai que dá as decisões, não é mais a mamãe que vai te dar uma mesadinha. Agora é você e sua esposa. Vamos lá, vamos crescer, vamos ser homem. Menina, não tem mais aquela coisinha de qualquer coisinha voltar para casa da mamãe, e a mamãe nos socorrer, nos abraçar, dizendo, aquele canalha que eu tenho em casa, aquele bananão. Não tem mais isso. Agora é ficar junto, os dois vão crescer. Tá bom? Vocês vão ser uma só carne. Isso não tem a ver com egoísmo. Tem a ver com maturidade. Casamento, família, nos céus, ou na Bíblia, melhor dizendo, não está no setor diversão. Está no setor maturidade, crescimento. É engraçado como hoje em dia as pessoas estão casando mais tarde, ok, tem um monte de desculpas sobre isso, mas o quanto de adolescentes existem. Homens, eu adoro videogame. Eu comprei God of War esses dias, eu estou tentando zerar, mas assim, o cara não dá atenção para a família dele para ficar jogando videogame. Ou mulheres que se vestem como adolescentes, disputando com as filhas a respeito a atenção dos meninos, adolescentes. Casamento na Bíblia não tem a ver com egoísmo, tem a ver com maturidade. Eu quero ler um texto para vocês que está lá em Efésios, capítulo de número 3. E é a partir desse texto que eu quero colocar 3 coisinhas bem importantes para a gente rapidamente. Porque eu já estou aqui falando meia hora, vocês já estão se cansando aí. É o seguinte, Efésios é um livro muito interessante. Porque no capítulo 1 ele fala da obra de Jesus para a nossa salvação.
A ideia da predestinação, a obra de Jesus na cruz, os eleitos ali e tal. No capítulo 2, Paulo reafirma essa ideia dizendo: vocês foram salvos pela graça, isso é presente de Deus, não há nada que vocês façam para manter ou perder, deixe isso com Deus e realizem boas obras que Deus preparou para vocês de antemão, para vocês que são eleitos e para vocês que são salvos. No capítulo de número 4, ele vai falar um pouquinho sobre a vivência dentro da família, ou da igreja. E no capítulo 5 ele vai falar sobre a família, aquele texto assim que dá um pouquinho de dor de cabeça às vezes para alguns pastores, para explicar isso para as pessoas, quando ele diz: homens, amem as suas esposas, mulheres, honrem os seus maridos, filhos, respeitem os vossos pais, pais, não provoquem seus filhos a ira. Depois ele vai falar um pouquinho sobre patrão e empregado, como que deve ser essa relação a partir da perspectiva da salvação de Jesus. Mas antes de falar dos nossos deveres familiares, antes de falar de qualquer coisa sobre como é que nós vivemos dentro da sociedade também, Paulo para e faz uma oração e relembra aquelas pessoas a respeito de por que eles vivem e o que é que dá força para que eles continuem a caminhar e a viver. O que eles devem relembrar no coração, ou qual a atualização que eles precisam ter para que eles possam viver para a glória de Deus, ou viver dentro de uma família da forma como o Senhor quer. Ele diz assim: por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Eu oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, pode virar para mim, César, por favor? Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ale, mas é muito difícil ter família hoje, no século XXI, na cidade de São Paulo. Concordo, é bem complicado mesmo. Mas deixa eu explicar para vocês como era difícil na época de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica e poderosa. E de dia, assim, dinheiro corria a rodo pelas ruas de Éfeso. Homens e mulheres convergiam de todos os lugares do Império Romano para fazer negócio em Éfeso e ganhavam muito dinheiro com isso. À noite eles iam para os seus entretenimentos, para os seus prazeres, para as suas alegrias, que era feita dentro de uma igreja, dentro de um local de culto, na qual as meninas de 12 e 13 anos eram dadas pelas suas famílias como prostitutas sacerdotisas. E elas serviam a essas pessoas que faziam negócio durante o dia, cultuando a deusa Artemis, para que, tendo relações sexuais com essas meninas de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Já deu, né? A gente já usou bastante essa menina. Já abusamos demais dela. Tem uma menina de 12. Vamos devolvê-la para a família, não serve mais como prostituta. E essa família dizia: nós não queremos essa menina mais dentro das nossas casas. Ela tinha que servir como prostituta para ganhar dinheiro nas ruas. Lá em Éfeso, eles conseguiam misturar negócio, prazer e religiosidade. Já viram isso em algum lugar? Conhecem essa história? Homens que ganham dinheiro durante o dia e à noite andam pelas ruas aqui perto, tentando encontrar prazeres. Também era difícil em Éfeso ter uma família. Também era complicado. Éfeso começa a mudar a partir da plantação de uma igreja e da influência do cristianismo naquela cidade. Por isso que antes de falar dos deveres da família, Paulo diz: é muito difícil isso. É por isso que eu quero convidar vocês a uma oração.
E é essa oração que Paulo faz àquela igreja e àquelas famílias. E a primeira coisa que eu acho que essa família precisa ter, e a gente precisa ter como uma atualização do nosso sistema, é lembrar que ela emana de um relacionamento muito, muito profundo que a gente tem com Deus. Paulo ora dizendo, eu oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Um desejo crescente de buscar a Deus contribui com a excelência, a melhoria da nossa família. De verdade, o que a gente precisa em primeiro lugar não é de dicas como ser um bom marido, apesar disso ser importante, apesar da Bíblia me dar isso, como ser uma boa esposa, apesar da Bíblia me dar essas dicas e elas serem importantes, filhos, filhas, como lidar com irmãos. A Bíblia está cheia dessas orientações, mas o que eu preciso ter muito claro no meu coração, que a primeira coisa que eu preciso é de um relacionamento profundo e significativo com Deus, com o Senhor. E a partir desse relacionamento com Ele, tentar moldar a minha vida conforme os ensinamentos que Ele tem para mim. Se existe uma coisa que dá muito trabalho para Deus, são religiosos. Olha, Jesus nunca falou mal de religião de ninguém. Você não vê ele gastando tempo dizendo assim, a gente precisa ir, e esses budistas, hein? Que já existia, né? Assim, né? Já pensou daqui 1400 anos vai surgir um outro grupo. Esses muçulmanos vão nos dar muito trabalho. Não. Jesus olhava para a religiosidade daquelas pessoas, que era a religião dele, e dizia assim, ai de vocês. Vocês são tão bonitos por fora, mas vocês fedem por dentro como um sepulcro que é bonito, mas por dentro está morto. Porque aquelas pessoas acreditavam que realmente eles tinham que fazer as coisas sem nutrir um relacionamento profundo e significativo com Deus. Como se a transformação fosse de fora para dentro, mas para Jesus não, a transformação começa aqui no meu coração. O que eu preciso, em primeiro lugar, é de um relacionamento profundo com Ele. E só então as minhas atitudes, as minhas posturas, as minhas falas, os meus valores serão transformados. Quando a gente começa a ter a postura de transformação de fora para dentro, a gente se torna extremamente religioso. Religioso é aquele cara que não consegue dormir à noite pensando que tem alguém feliz, fazendo alguma coisa muito legal para que ele tenha que falar mal dessa coisa muito legal que essa pessoa está fazendo. E assim, esquina de igreja tem alguma esfera muito especial onde todas as coisas se transformam e a gente vira um bando de crente tudo certinho, cristãos bonitinhos. Eu cresci numa igreja batista no interior de São Paulo, lá na cidade de Amparo, e eu sou o filho mais velho de 4 irmãos. Eu sou de 78, minha irmã de 79 e meu irmão de 80, e aí minha mãe e meu pai adotaram um outro filho de 80. Minha mãe saía de licença maternidade e voltava grávida no Banespa. Assim, já estavam pensando de alguma maneira de como pedir isso e tal. E a gente ia para a igreja, meu pai tinha uma Belina, lembra da Belina? Aquele carrão assim, grande, né? E aí colocávamos 4 atrás do carro e a gente ia para a igreja. E Amparo é uma cidade cheia de serra, assim. E quando chegava, a igreja ficava no alto, quando ia começar a subir, o carro não subia, tinha que fazer porque o motor era na frente, um monte de coisa assim complicada. E eu me lembro da gente ir para a igreja, naquele tempo a gente ia na escola dominical, domingo de manhã, e à noite a gente tinha que estar na igreja de novo para o culto, e tinha ensaio de coral. Se você cresceu na igreja, você sabe do que eu estou dizendo, né? O domingo era aquela coisa doida de um monte de gente atrasada tentando chegar na igreja. Aí meu pai e minha mãe assim, brigando para sair de casa e tal, no domingo de manhã. E aí meu pai, vamos. A Belina era aqui do lado, né, Bezina? Vamos que a gente está atrasado e tal. E minha mãe dizia, calma, eu estou arrumando os meninos. E arrumava a Tereza, o Ricardo, o César. Ela dizia, agora eu estou penteando o cabelo do Alexandre. Essa é a piada.
E aí, assim, a gente entrava no carro e aquela confusão, meu pai ia brigando, poxa vida, eu vou chegar atrasado, eu tenho que abrir a igreja hoje e tal. E a gente brigando, brincando atrás, os quatro, aí chegava na esquina da igreja, meu pai só falava assim, meu pai é militar, né? Ele dizia assim, agora acabou. 4 anjinhos lindinhos sentando na igreja, e a gente sentava no banco, e a gente assistia o culto, a igreja era pequenininha, era só nós de criança, e a gente ali assistindo o sermão, coisa linda e tal, né? E as pessoas diziam, olha a família do seu Lorival, que coisa bonita, eu queria ter uma família assim. Mal sabiam eles as confusões que não foram dadas dentro de casa, e quantos versículos bíblicos não foram lidos antes de muitas surras para que a gente ficasse quietinho dentro da igreja. Graças a Deus eu cresci na igreja e meu pai é um bom cristão, né? Mas esse é só um exemplo mostrando como que às vezes na igreja a gente tem um papel muito mentiroso, muito hipócrita, muito teatral. Porque as nossas posturas não vêm de um relacionamento íntimo com Deus, mas vêm com a preocupação do que os outros vão pensar, dizer e falar da gente. Para que você tenha uma boa família, Paulo ora dizendo, eu quero que em primeiro lugar vocês conheçam Cristo e que Ele habite no coração de vocês. Que vocês tenham um relacionamento muito íntimo e sincero com Ele. E deixe que Ele mude, transforme a vida e as posturas que vocês têm dentro da casa de vocês. E quando eu entendo Cristo no meu coração, eu sei que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é para Ele. E eu cuido dessas coisas para Ele e sirvo a partir das minhas coisas. Em segundo lugar, eu acredito que para a gente ter uma família muito bacana, atualizando o sistema, nós precisamos nutrir principalmente, nos nutrir principalmente do amor de Deus por nós. Paulo diz assim, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Antes de falar dos papéis dentro de casa, em Efésios capítulo 5, no capítulo 3, Paulo diz, eu estou orando por vocês, e a minha oração é que vocês conheçam mais o amor de Deus por vocês. Antes de fazerem o que vocês têm que fazer, antes de realizarem as obras que vocês têm que realizar, entendam que Deus os ama mais do que vocês possam imaginar. Eu quero que vocês compreendam que o amor de Deus, eu nem consigo explicar, excede todo e qualquer entendimento. O amor de Deus por nós é tão grande que eu que devia a Ele não tenho que pagar mais nada, porque o credor assumiu o local da minha dívida. E agora me relaciono com Ele a partir disso, sem merecimento, sem moeda de troca, sem toma lá e recebe cá. É amor, simplesmente amor. Eu rompo com a tendência de abençoar somente aqueles que merecem quando eu entendo o amor de Deus. É engraçado porque a gente diz, não, se ele quiser receber o meu amor, ele vai ter que merecer. Quando eu entendo o amor de Deus por mim, eu repito esse amor dizendo, tem muita gente que não merece, mas eu sim continuo amando. Eu rompo com a tendência de usar as minhas boas obras como moeda de troca. Eu rompo com a ideia de que eu estou esgotado e cansado de assumir os meus papéis e realizar o que eu tenho que realizar. Eu vivo para o Senhor. Em terceiro lugar, e essa é a melhor parte de sermão presbiteriano, né? Que é a parte final, a gente só consegue ver 3 pontinhos em todas as coisas.
ele tem como finalidade a glória total de Deus. Paulo ora dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu começo a entender, então, que a minha vida tem um propósito: glorificar a Deus. Uma das afirmações da Reforma Protestante é: eu vou viver para a glória de Deus, só lhe deu glória. E então, quando eu vou trabalhar e fazer o que eu tenho que fazer, eu faço para a glória de Deus. Quando eu tenho que tomar decisões, eu tomo as decisões para a glória de Deus. Quando eu tenho que falar, eu falo para a glória de Deus. Quando eu tenho que responder, eu respondo para a glória de Deus. E quando eu caso para a glória de Deus. Quando eu tenho filhos para a glória de Deus. Como eu relaciono com meu pai, com a minha mãe, é para a glória de Deus. Como eu relaciono com os meus irmãos, é para a glória de Deus. E a partir disso eu quero fazer tudo melhor e bem feito. O meu propósito não é só enriquecer, o meu propósito não é perguntar o que eu ganho com isso, mas o meu propósito é: isso glorifica a Deus, isso traz alegria a Deus. Gente, eu acho que a atualização do sistema vai partir de um relacionamento muito profundo e sincero que a gente tem para com Deus. E aí, no meio das crises e dificuldades, a gente vai ter algumas posturas muito bonitas e importantes. No meio das crises, algumas pessoas que confiam demais em suas próprias forças e nos seus próprios caminhos. Eu quero confiar mais em Deus. Eu quero confiar no que Ele pode fazer. O que Ele pode me ajudar no meu caminho. Algumas pessoas que no meio das suas crises e no meio das suas dificuldades não conseguem lidar com as suas frustrações e com as suas decepções. Eu quero, a partir da minha vida para a glória de Deus, acolher as minhas frustrações e decepções como parte da minha jornada. Eu e a Lorena comemoramos 2002 a gente começou a namorar. Não, 2001 a gente começou a namorar, mas já ia apanhar quando chegasse em casa. 12 de maio de 2001, já faz um tempinho que a gente está junto. E a gente lembrando de algumas coisas ontem, ela dizendo: meu, era uma menina, né, assim, com tantas perspectivas e sonhos. Eu, um cara também com tantos sonhos e perspectivas, terminando o seminário. E tantas coisas difíceis que aconteceram com a gente nesses últimos anos, e a perda do Isaac, as lutas com o Davi. E eu falei: você casaria comigo de novo, sabendo de tudo isso? Ela dizia: talvez eu casaria, eu também não queria ter filho, né? Porque dá muito trabalho, mas a gente olha para a vida e diz: faz parte essas frustrações, essas decepções. Talvez a gente não esteja chegando onde a gente queria estar, mas elas fazem parte da vida e da história. Para viver para a glória de Deus, a gente acolhe as frustrações e as decepções como parte da jornada. Algumas pessoas preferem atribuir o valor ao que não é significativo ou relevante, ou aquilo que o pastor Dumas trouxe para vocês, né, é essencial. O que é essencial? No meio das crises, para a glória de Deus, eu quero viver a partir dos valores dele para a minha vida. Eu não quero fazer opções de forma impulsiva e imatura, mas eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais maduro no meio das minhas crises. Eu não quero ter amargura, frustração e insensibilidade, mas eu quero convergir para sensibilidade, submissão e confiança. Eu quero terminar lembrando a música do Paralamas. Uma noite longa para uma vida curta, mas já não importa. Basta eu poder te ajudar. Como é bom, ao final de um dia cheio de deveres, cheio de lutas e dificuldades, poder voltar para casa. Eu quero terminar mostrando um vídeo para vocês, de alguém de um grupo de pessoas que passou por isso. Né? Um vídeo americano, mas muito, muito legal. A vida é uma guerra
A vida é uma luta, tantos desencontros que a gente passa, tantas competições que temos, e às vezes o que a gente quer voltar é para casa só e receber um abraço, uma noite longa por uma vida curta. Mas já não me importa, basta poder te ajudar, basta poder a gente estar junto. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde as nossas vidas. Que a gente se lembre dessa frase do Paul Tournier: mais do que boas palestras, mais do que bons aconselhamentos, mais do que boas orientações. O que a gente precisa de verdade é que Deus haja de novo entre nós e sopre o Espírito de novo, trazendo vida, alegria, e que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe muito. Amém.